Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre reprogramação mental. Como é que acontece na sua mente esse processo de reprogramação que nós terapeutas, coaches, falamos tanto sobre isso, não é verdade? Bom, existem 3 pilares para que você consiga reprogramar a sua mente, né? Um problema que você teve, um trauma, né? Uma fobia, né? O cliente traz para a gente um problema, né? Uma síndrome do pânico, né? Tudo isso que é feito um estudo, né, da psicologia para saber em que ele se enquadra, não é verdade? Mas, na verdade, todos os problemas que os clientes, os pacientes trazem, eles possuem 3 pilares, que são as crenças, a representação interna e a memória, tá? Então, por exemplo, o cliente traz um trauma que ele teve numa batida de carro, por exemplo, né? Então, ele vai contar que ele tem uma memória, que ele está sempre acessando do dia do acidente, em que ele vê a imagem, né, desse carro todo amassado. E aí é que a gente chama são memórias que podem ser visuais, né, auditiva ou sinestésica. Então, nesse caso, ele está sempre com a imagem do carro, né, lá amassado, né, ele caído lá, cheio de sangue. Então, ele vê aquela imagem, né, na memória dele. E, com isso, ele tem uma crença, né? Qual crença? Eu não consigo mais dirigir por conta desse acidente, né? Que eu estou sempre lembrando. Se eu entro no carro, eu já lembro do acidente. Então eu não quero mais dirigir, eu não consigo. Ele tem a crença de que ele não consegue mais dirigir por conta dessa memória desse dia, desse acidente que gerou esse trauma. E aí ele tem também uma representação interna. Qual que é a representação interna desse exemplo? Todo carro é perigoso, dirigir é perigoso, né? Então ele tem essa representação genérica dentro da cabeça dele, na memória dele, né? Ele fez esse caminho neural com base nesses 3 pilares, entende? Então, para desestruturar um problema que o cliente traz, seja um trauma, seja uma fobia, né? Posso dar outros exemplos aqui, mas vão ter sempre esses 3 pilares. Então, no caso, a cliente traz uma fobia de elevador. Ela tem uma memória, ela conta, né? Tem uma memória de que na infância eu fiquei presa no elevador e demorou horas para poder sair desse elevador, então eu fiquei com muito medo no dia, e vai contando. Então ela traz essa memória desse dia, né? E aí as pessoas lá dentro, aí ela conta, né, tudo baseado na sua história, mas ela tem uma memória que é acessada. Essa memória, ela tem, né, uma cena, né, ela lá dentro do elevador. A crença que ela tem do elevador é que eu não consigo andar de elevador, né? Então toda vez que ela se depara com o elevador, ela se lembra da cena em que ela ficou presa no elevador, né? E aí ela reforça ao se deparar com o elevador: eu não consigo andar de elevador porque eu já fiquei presa. E dentro dessa estrutura mental, ela reforça uma representação interna de que todo elevador é perigoso. Então, é uma estrutura de 3 pilares em que a gente precisa tratar esse paciente
de forma que ele consiga acessar esses 3 pilares e fazer com que essa memória seja reprogramada. Então, com base nesses 3 pilares, nós conseguimos entender um problema, tá? E reestruturá-lo, né? Então, como é que funciona uma sessão de reprogramação mental, com hipnose, com coach, com PNL, seja a ferramenta que o terapeuta goste mais de utilizar ou tenha habilidade, né? Eu sou terapeuta que utilizo a ferramenta de hipnose, PNL, né? E sou coaching também, né? Life coach e coach de emagrecimento. Então, com essas ferramentas, nós conseguimos tratar problemas dos clientes, né? No meu caso, das clientes que eu trato são mulheres. Então, com essa ferramenta, nós conseguimos acessar esses 3 pilares. De que forma? Uma terapia sob medida, né? O primeiro passo, são 4 passos. O primeiro deles é entender essa estrutura que ele tem. Então, a primeira sessão, eu costumo dizer que eu preciso entender esses 3 pilares do problema da cliente. Então, nós ficamos a sessão inteira entendendo como é que é, como é que ela, como é que é essa memória, ela é visual, ela é auditiva, o que ela escutou nessa cena, sinestésica, o que ela sentiu dentro desse quadro, desse primeiro quadro que fez ela gerar aquele problema, né? E reforçar diariamente, no caso da síndrome do pânico. A cliente tem um medo de sentir medo. Então, um primeiro dia existiu em que ela gravou, que ela sentiu medo de sentir medo. E aí ela criou a crença de que ela é uma pessoa que sente medo de sentir medo. Então, cada vez que ela acessa essa memória, ela vai lá e pega a representação. É um perigo para mim sair de casa, por exemplo, quem tem síndrome do pânico. Então, a gente tem que estudar todas essas representações, né, desses 3 pilares, para que eu consiga, na segunda sessão, desestruturar esses 3 pilares, né? Então, nós vamos fazer ferramentas, né, de hipnose, né, PNL, se tiver que usar ferramentas de coach também. Eu utilizo tudo o que eu aprendo e que possa ajudar nessa desestruturação, né, desses 3 pilares, tá? Nós teremos que mexer nessas crenças, na memória. Eu sempre utilizo a hipnose, que ela é uma ferramenta bem intensa que vai fazer com que a cliente acesse essa memória de forma que ela consiga reestruturar, ressignificar, por conta que você está no processo de transe, que chamamos, né? Então, é possível acessar as suas memórias do inconsciente, né? Então, fica mais aberto o caminho, podemos dizer assim, né? Subjetivamente. Então, dentro dessa sessão de desestruturação, aplico ferramentas de hipnose para reestruturar, né, esse caminho neural que leva ela a esses 3 pilares, cada vez que ela se depara com esse problema. Pode ser que eu utilize mais de uma sessão para esse problema, para desestruturar. Bom, vai depender de cada cliente, mas geralmente eu sugiro fazer no mínimo 4 sessões, que é para poder passar por esses 4 processos. Com ferramentas de hipnose, né, eu utilizo técnicas específicas para desestruturar isso que ela estruturou, tá? Para que
esse formato que ela criou se torne insignificante, se torne irrelevante, se torne uma coisa normal, tá? É feito uma desestruturação disso aqui que era tão poderoso, desse problema que era tão poderoso, como, por exemplo, uma fobia de barata. A barata se torna hiper poderosa, um monstro, né? Porque, na verdade, nessa segunda sessão, ela se torna normal. Ela tem que voltar para a reestruturação, se torne algo insignificante, irrelevante, engraçado, o que for, para que se torne irrelevante, tá? Desestruturando esse caminho neural. Então, na terceira sessão, a gente já faz uma reestruturação, tá? Então, esse caminho ele vai ser reestruturado, novas crenças positivas, né? Uma memória diferente daquela primeira memória que ela trouxe, né? Então, como por exemplo, a cliente teve um acidente de carro e ela gravou a memória de ela visualizar ela ali vendo o carro todo amassado, né? Ela machucada. Então a gente reestrutura isso na sessão de hipnose, fazendo com que ela veja uma cena diferente, uma cena em que ela possa visualizar ela agradecendo por estar viva, por estar sã e salva, né? E mudar o som do ambiente, mudar o que ela sentiu, né? Sentir, depois dessa reestruturação, passar a sentir gratidão e não tristeza, né? Um sentimento ruim. Então, tudo isso é ressignificado na terceira sessão. E na quarta sessão, nós vamos para o fortalecimento. Então, utilizamos de âncoras, né? São técnicas de hipnose também para fortalecer essa cliente que chegou com sentimento de fragilidade perante ao seu problema. Então, vamos fortalecer, né, a base necessária para que ela não venha a ter mais esse problema, tá? Porque o caminho neural, ele ainda vai existir, tá? Nós não vamos apagar esse caminho, nós vamos torná-lo insignificante, irrelevante. É como se você tivesse duas estradas, e aqui é uma estrada feia, esburacada, bagunçada, e aqui uma estrada cheia de flores, né, de árvores, um caminho bonito, uma estrada perfeita. E para qual caminho você vai querer, né, seguir? Geralmente a pessoa está sempre querendo o melhor caminho. Então ela vai, nesse fortalecimento, nós vamos fortalecer, limpar cada vez mais essa estrada, torná-la cada vez mais bonita. E essa daqui, ela vai continuar existindo, mas ela não vai querer mais acessar. Então, parece que existe fortalecimento, tá? Então eu passo tarefas, né, para que ela faça diariamente, com novas crenças, tá? Então, para que ela se fortaleça, existem técnicas também, tá? Então, e caso ela queira, porque a cliente vem tratar um trauma, vem tratar alguma coisa, mas ela vê essa estrutura, vê o que ela pode fazer com ela, né, se melhorar, e ela acaba querendo fazer mais um processo para melhorar outras coisas na vida dela, né? Uma ansiedade e querer tratar uma compulsão. Então é por isso que eu me especializo em várias áreas para poder ajudar ao máximo as minhas clientes. Então, se ela veio tratar um trauma, mas aí ela vê que funcionou, foi tão legal poder se melhorar, e ela, eu quero também tratar a minha compulsão alimentar. Aí nós vamos fazer um novo processo, né? Que é de coaching mais hipnose, né? Então isso tudo é
é estrutural. Então, quando a cliente chega, vou fazer só 2 sessões, entenda, você não vai estar fazendo o processo inteiro. Mas meu marido acha que não está funcionando, mas ainda não acabou o processo. Entende? Mas tem sempre aqueles questionamentos. O engenheiro, ele está montando um projeto para fazer um prédio. Aí o cliente fala, não, mas esse tempo está muito grande, vamos diminuir esse tempo. Aí você acha que ele vai tirar a primeira fase, que é criar a base, né, toda a estrutura interna do prédio, para que o prédio não caia, né? Ele tem que criar aquela estrutura, é o primeiro passo. Não, vamos tirar esse primeiro passo, porque senão vai demorar muito. E, claro, acontece, né? Já vimos aí vários prédios caírem porque alguém aí mandou tirar o primeiro passo, né? E aí o prédio caiu. Então, dá para tirar passos? Não dá, gente. Se você quer realmente tratar o seu problema, você tem que fazer o processo inteiro, que é necessário primeiro entender. Não dá para entrar na sala e falar assim, eu tenho depressão. Mas como assim? Deixa eu entender o que é essa depressão aí que você está falando. Porque às vezes a cliente acha que tem depressão, mas nem sempre é depressão. É uma tristeza que ocorre de vez em quando, né? Depressão é outra coisa, é mais profundo. Então, é necessário que a gente entenda primeiro o que ela está representando. Qual é a crença, né? De onde que ela tirou que ela tem depressão? Ela foi no psicólogo, ela foi no psiquiatra? Então, eu preciso entender exatamente. Então, eu preciso do primeiro passo. E depois do segundo, desestruturar, depois reestruturar, depois fortalecer. E aí, se ela quiser fazer um processo a mais, aí é por conta dela. Mas eu preciso dessa estrutura bem feita para que ela possa sair contente com a terapia funcionando, né? E não simplesmente, estou fazendo terapia para sempre. Não. A gente quer que você tenha um resultado, né? Tanto eu quanto você, é verdade? Então vamos fazer uma estrutura legal, vamos terminar o processo, tá? E, claro, tudo depende de cada processo, de cada problema, de cada cliente, mas a base são 4 sessões para reestruturar, né, esse caminho neural. Criar essa nova estrada que eu contei para vocês, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like, já se inscreva aí no canal para receber novos vídeos, né, sobre reprogramação mental, para que você possa se tornar a sua melhor versão. Bom, um beijo grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.